O Confrei é muito legal para consolidação de fraturas, para correção de feridas que a gente tenha, e a gente usa ele por um tempo determinado. Mas a grande maioria tem um uso muito mais constante, muito mais contínuo. Para as pessoas terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando, imagina assim, ó, se você pegasse os remédios tradicionais de uma pessoa diabética e desse para uma pessoa que não é diabética, ela adoeceria, porque não tem por que ela estar tomando. Um fitoterápico eu poderia dar para o diabético e para o não diabético, porque a ação dele é uma ação de correção, mas é também uma ação de prevenção. Na grande maioria dos casos, a gente vai por esse viés. E a fitoterapia também trabalha com a energia das plantas? Sim, nem todo fitoterapeuta olha para a fitoenergética. No caso do meu trabalho, eu olho muito para isso. Então, como que a gente entende essa questão da fitoenergética, por exemplo, né? Quando eu vou olhar para qualquer molécula, essa molécula, dependendo da sua complexidade, ela vibra numa frequência maior ou menor. Então, se eu pegar uma pedra comum e comparar a molécula que compõe um diamante ou um cristal, por exemplo, a gente vai ver uma diferença muito grande ali nesses minerais. Nas plantas, isso não é diferente. Imagine, por exemplo, que um óleo essencial que tem lá no hortelã-pimenta, que eu falei agora, que tem numa cidreira, que tem num lemongrass, esta molécula, além dela ter essa ação sistêmica do ponto de vista fisiológico, ela também traz um reequilíbrio do ponto de vista energético. Imagine uma pessoa que esteja numa frequência muito baixa, uma pessoa que esteja vibrando na frequência da depressão, por exemplo. Se eu trago para ela um óleo essencial de Melissa officinalis, que é a nossa erva cidreira, não é o capim cidreira, a erva cidreira. O que eu tenho ali? Eu também tenho um elemento energético que vai ajudar essa pessoa a recuperar a sua homeostase do ponto de vista energético. Isso nós estamos falando na questão de correção de patologias. Nós ainda temos a fitoenergética aplicada ao processo da prevenção e com o cunho religioso, com o uso dela com intenção de criar um processo religioso. Por que o religioso é interessante? Algumas ervas muito tradicionais que são utilizadas para batizar pessoas, para tirar assim, energias ruins e tal. Por que elas são utilizadas assim? Porque elas nos permitem uma conexão com um elemento maior, com uma intensidade de energia muito maior do que a nossa. Então ela tem esses três grandes caminhos e, é claro, aí dependendo da prática clínica do fitoterapeuta, ele vai optar por um ou por outro, ou se não for um fitoterapeuta, se for uma pessoa que tem esse cunho religioso, ele vai pelo outro viés. Mas sim, e é muito legal, viu? Vou dizer para você, é muito interessante estudar toda essa parte energética, é incrível. Imagino. E você acabou de comentar a respeito da depressão. Então, como que a fitoterapia pode auxiliar no caso da depressão? A depressão hoje, ela é tida, hoje a gente já consegue dizer isso com grande tranquilidade, como um desequilíbrio químico corporal de uma pessoa que leva ela a um processo inflamatório. A gente ainda não sabe exatamente se é o processo inflamatório que leva à depressão ou a depressão que leva ao processo inflamatório. Mas, via de regra, hoje nós já temos isso muito estabelecido na ciência, de que é um elemento inflamatório. O que se fala muito pouco é que nós também temos um desequilíbrio do ponto de vista espiritual. Isso quase ninguém fala. Então, quando a gente faz o uso de um elemento da natureza que me permite nutrir o corpo dessa pessoa, fazer todo um processo de reequilíbrio fisiológico, porque o que nós chamamos de fitoterapia, ela está dentro de uma área da nutrição, que é o que nós chamamos de nutrição funcional. Então, quando eu como um dente de alho, por exemplo, ele está me nutrindo, mas ele também está gerando um elemento funcional que vai além da nutrição, que é, por exemplo, corrigir ou me preparar do ponto de vista imunológico. Só que o alho também tem uma função espiritual, uma função energética, uma função de reequilíbrio. Então eu vejo muito na fitoterapia algo que nos aproxima daquilo que a criação nos trouxe, em todos os pontos de vista, seja nutricional, seja funcional, seja espiritual, e isso eu não consigo ver num alopático tradicional, porque ele já tem uma alteração química tão grande que do ponto de vista espiritual ele é morto. Em alguns casos, ele até causa o efeito contrário, né? A gente quer que ele estabilize a pessoa, mas ele acaba causando uma depressão. Então a gente tem muitos, hoje a gente já sabe muitos remédios que são utilizados no dia a dia e que acabam causando a depressão. Inclusive alguns que são usados para equalizar a depressão
criam processos secundários que no final das contas acabam atrelando de novo a volta da depressão. Algo que é muito fácil de entender do ponto de vista comercial, porque daí você vai ter um paciente que é um cliente eterno, que não sai nunca mais daquilo. A fitoterapia não trabalha assim. Bom, a gente já teve uma vez um programa que nós conversamos sobre o sono. E de que maneira, então, a fitoterapia também pode ajudar em relação ao sono? O sono, hoje, talvez seja, junto com a depressão e com a ansiedade, forma ali, né, a tríade das 3 piores patologias que nós temos hoje. Por que eles são as 3 piores? Porque eles são silenciosos, eles vêm acontecendo aos poucos, aquilo vai chegando de mansinho na vida da pessoa e quando ela percebe, ela já entrou num desequilíbrio tão grande que ela não consegue reverter mais. Via de regra, quando há um desequilíbrio químico que leva a uma insônia, por exemplo, o que é comum a gente fazer? A gente pegar um remédio e agir sobre o sintoma. Mas vamos pensar um pouco a coisa pelo viés mais do natural. A Vivian que está aqui, cada molécula, cada pelo do seu corpo, cada unha que você tem, você construiu a partir da sua alimentação e de uma programação genética que está lá dentro do seu DNA, que pegou essa massa de construção, esse tijolo, esse cimento que é a nossa alimentação e juntou isso no que a gente chama de corpo. O que um alopático tradicional faz? Ele não mexe nem nessa carga genética, nem mexe nessa base de sustentação do corpo que é a alimentação. Por isso que a fitoterapia, ela entra como uma forma de corrigir ou esta parte do DNA ou esta parte da construção daquilo que eu estou comendo. Via de regra, se eu for pensar dessa forma e imaginar que tudo que eu como é natural, tudo que eu como vem da natureza, se eu tenho um desequilíbrio no sono, eu preciso corrigir essa parte primeiro. Existem outros elementos que compõem também isto? Sim, a parte espiritual que a gente falou agora, uma pessoa estressada demais, um estilo de vida, um uso incorreto de aparelhos eletroeletrônicos como o celular. Mas hoje a fitoterapia consegue trazer uma abordagem que faz com que a gente corrija isso pelo viés do natural.